Nós precisamos aprender a pedir ao Espírito Santo que fale conosco. Precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus, pela sua palavra, e não deixarmos ser corrompidos pelo mundo. O tema nessa noite é família, um projeto de Deus. A família foi e sempre será um projeto de Deus. Você crê nisso? Aponta para a pessoa que está do seu lado e diga: família foi e sempre será um projeto de Deus. Desde o início, Deus planejou a família para viver em santidade. Deus tinha um projeto com a família. Que a família fosse santa, separado de todo o pecado. A maldade e a corrupção do homem se proliferaram sobre a terra. Porém, ele encontrou um homem fiel, Noé, e olha para a sua família, e essa família era provavelmente um modelo para aquela geração contaminada. Para salvar esta família, Deus projeta uma arca e manda que Noé construa e coloque nela a sua família. Junta com 2 animais de cada espécie. Somente nesta arca haveria salvação da grande destruição que Deus mandara. Nesta história, aprendemos 3 lições sobre o amor de Deus pelas famílias. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, este ano nós temos um tema, e esse tema é um tema maravilhoso. Minha família no altar de Deus. Eu sei que é o desejo de todos que a sua família esteja no altar do Senhor. É o desejo do coração de uma esposa de ver o seu esposo na presença de Deus. Você pode, irmãos, ter tudo na vida. Você pode ter posição, você pode ter dinheiro, mas a família está acima disso. Você pode ter posição, você pode ter dinheiro, mas se você não tiver uma família equilibrada, uma família estruturada, uma família dirigida por Deus, você não tem bem nenhum. E nós temos visto quantos casamentos destruídos, famílias destruídas, porque Satanás, nosso adversário, nosso inimigo, ele sabe aonde ele vai agir. E ele vai agir na família, porque família é um projeto de Deus. Família é um bem que Deus tem e que Deus tem protegido. Ao ler a palavra, eu descobri que Deus, Ele não simplesmente protegeu Noé. Ele disse para Noé: vai entrar você e a sua família. O desejo de Deus é que a sua família entre no céu. O desejo de Deus, o sonho de Deus é que a sua família seja salva. Mas, irmãos, para isso é necessário tomar algumas atitudes. E a primeira coisa que eu aprendo com essa história é que Deus tem um plano de salvação para a família. Você pode repetir comigo? Diga Deus tem um plano de salvação para a minha família. E diga, e este plano, o diabo não pode frustrar. Porque diga, eu estarei na brecha para que isso aconteça. Agora aplauda o Senhor. Aplauda, grite.
Diga glória a Deus e aleluia. Vamos olhar para o versículo. O versículo 14 de Gênesis, capítulo 6, diz assim, ó. O 14. Você, porém, fará uma arca de madeira. A ideia de se construir uma arca partiu de Noé ou de Deus? De Deus. Não foi de Noé. A ideia de se construir uma arca foi de Deus, para que Noé colocasse toda a sua família. A arca daria a Noé e a sua família proteção. A arca daria a Noé e a sua família cuidado. E o que eu quero dizer com isso? Todos aqueles que entregou a sua vida a Jesus Cristo, estão sendo cuidados por Ele. Todo aquele que entregou a sua casa nas mãos de Deus, está sendo cuidado por Ele. Toda família que teme a Deus, tem a proteção de Deus. Deus tem um plano de salvação para a nossa família. E a sua ordem é essa: entra na arca. Deus disse para Noé: entra na arca. Não somente Noé, mas Deus disse: entra na arca. Observe que Ele não mandou Noé entrar na arca só. Que Noé entrasse na arca com a sua família. Deus tem um plano de salvação para a família. Não é só para você, marido, mas também é para a sua esposa. E com isso eu quero dizer o quê? Lute pela vida da sua esposa. Lute pela vida da sua família. Você terá que realmente pagar muito preço pela sua casa. Você terá que determinar a palavra de Deus na sua casa. Você terá que decidir algumas coisas para que a salvação venha sobre a sua casa. Vamos continuar. O que levou à salvação da família de Noé? O capítulo 7, o versículo 5 diz aí, ó. Deus chegou para Noé e disse: você vai construir a arca. E Deus deu para ele todo o procedimento, como seria a arca. E o versículo 5 do capítulo 7 de Gênesis diz: e Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Por que deu certo? Porque Noé obedeceu tudo como Deus ordenara. Porque às vezes a nossa casa, irmão, o nosso casamento, a nossa família não dá certo, não está andando conforme a palavra de Deus. Porque não estamos obedecendo a ordem de Deus. Por isso aí você nota. Por que a arca deu certo? Porque Noé, ele seguiu todo o procedimento, toda a orientação que Deus tinha dado a ele. Outra coisa que me chama a atenção: a arca foi construída com a família de Noé. Eles trabalharam junto no projeto de Deus. Eles tinham o mesmo desejo de ver aquela arca construída, porque todos queriam entrar na arca. Outra coisa que me chama a atenção é que toda a família de Noé, Noé como cabeça, Noé como sacerdote, ele conseguiu passar o plano que Deus deu para ele, para toda a sua casa. E toda a sua casa aceitou.
e toda a sua casa obedeceu. A obediência a Deus levou a família de Noé a ser salva. Apesar de viver em meio a uma geração cheia de corrupção, maldade, Noé teve uma vida reta e íntegra diante de Deus. Queridos, aquele tempo de Noé, houve muita corrupção, maldade. A Bíblia diz aí, no capítulo 6, versículo 5, diz aí, e o Senhor viu a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para quê? Para o bem ou para o mal? Para o mal. E Noé e a sua família viviam neste meio. Mas o que me chama a atenção no texto é que Noé, a sua esposa, os seus filhos e as suas noras não se corromperam. E nós temos que ter essa mesma atitude de não deixarmos ser corrompido pelo mundo. Porque se nós permitirmos isso, irmãos, a nossa família será um fracasso. Nós lemos no início desse culto, Deus é o construtor da nossa casa. E por que a família de Noé deu certo? Porque ele obedeceu. Ele obedeceu a ordem de Deus. E eu digo para você, era difícil, né? Numa época que nunca houve chuva. Chuva era a primeira vez. Uma época que as coisas eram muito mais difíceis do que hoje. E Noé atentou para a ordem de Deus. Irmãos, hoje nós temos a palavra de Deus. Hoje nós temos o Espírito de Deus. E às vezes nós nos desviamos do caminho do Senhor. Nós precisamos aprender a pedir ao Espírito Santo que fale conosco. Precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus, pela sua palavra. E não deixarmos ser corrompidos pelo mundo. Porque muitas famílias estão destruídas. Porque deixaram a palavra de Deus de lado. Porque querem seguir a sua inteligência. Porque querem seguir aquilo que o mundo, o padrão do mundo. Mas Deus tem um padrão para a sua igreja. Deus tem um padrão para a família. A partir do momento que nós colocamos as nossas vidas dentro da arca, existe um padrão para ser seguido. E só deu certo porque Noé seguiu todo o padrão direcionado por Deus. E uma casa sem o padrão de Deus, irmãos, é falência total. É desgosto, é sofrimento. E foi por isso que deu certo. Porque eles não se corromperam. Os filhos de Noé não se corromperam. É preciso que tomemos atitudes de entrar na arca, ou seja, de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e da nossa casa, irmãos. Não pode haver outro Deus na nossa vida. Não pode ter outro pensamento a não ser em Deus. Não podemos ter dois desejos, o desejo de servir a Deus e o desejo de servir ao mundo. Não dá certo. Porque o próprio Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores. Ou você vai amar mais a um, ou vai odiar mais o outro. Não pode. Então nós temos que tomar uma decisão de verdadeiramente levar a nossa casa, a aceitar a Jesus, a obedecer a Jesus Cristo. Nós temos que levar a nossa família
a ser dirigido por Deus. Quando eu digo que Jesus é meu Senhor, eu estou dizendo que Ele é o dono da minha vida, Ele é o dono da minha casa, Ele é o dono de toda a minha família. Nós queremos ter uma família estruturada, nós queremos ter uma casa restaurada, sem os princípios de Deus, sem o temor a Deus, fazendo descaso da palavra do Senhor, dos seus ensinamentos. Teremos o mesmo fim que teve Eli e os seus filhos. Porque eu olho e eu digo, enquanto eu estava lendo aqui, o versículo 5 que diz: toda aquela geração só tinha o seu coração para o mal. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. E diz o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, homens também, os grandes animais. E aqui, irmãos, sofreram os animais inocentes, crianças, que não tinha nada a ver com a maldade dos adultos. Sofreu homens, mulheres, crianças, jovens. E às vezes nós não olhamos para a palavra. Às vezes achamos que Deus só é amor. Mas nós temos que entender que por ser amor, Ele é justo. E Ele teve que destruir todo aquele povo que fazia descaso, que não deu atenção para o que Noé pregava. Outra lição que eu aprendo nesse texto é que a porta foi fechada. E quem fechou a porta da arca? Foi Noé? Não. Não foi Noé. Não foi. Vamos ver isso na Bíblia? Capítulo 7, versículo 16. Olha o que diz. E os animais que entraram foram macho e uma fêmea, de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a... Irmãos, aquele povo foi avisado que Deus mandaria chuva sobre a terra. Vocês viram aqui em Ubaíra, de Quiriçá e outras cidades, uma semana de chuva deixou muitas pessoas desoladas, deixou muitas pessoas sem moradia, as pessoas morreram, animais morreram. Vocês viram isso? Imagine agora, imagine aí comigo, 40 dias e 40 noites sem parar. Por aí você tira que existiu dilúvio. Para aqueles que não acreditam, para aqueles que realmente, duvidam da palavra de Deus. Imagine quantas pessoas foram mortas no dilúvio. Quantas crianças foram mortas, animais mortos, porque Noé avisou. Noé falou do que iria acontecer, sim, mas aquele povo não deu atenção. E hoje, o que está acontecendo é a mesma coisa. Casa de crentes que estão vivendo como se Jesus nunca fosse voltar. A pandemia está acontecendo, você não está no mesmo ano, irmãos, de 2018, não. Nós estamos vivendo uma nova era. Uma era, irmãos, de controle. A sua vida está sendo controlada e você não está percebendo isso. Você hoje é obrigado a ser vacinado, querendo ou não. Você hoje é obrigado a comer o que eles ditam para você comer. Hoje você é também ditado o que você vai vestir. E muitos crentes estão aceitando, porque é o governo que está mandando, é ordem, eu tenho que receber.
O povo de Deus só recebe ordem de Deus. O povo de Deus é dirigido por Deus. Mas tem casa de crente que está sendo seguido, está sendo guiado pelos padrões do mundo. Filhos que são crentes, mas pode trazer a sua namoradazinha para dormir na cama. Altares de Baal sendo levantados dentro da casa. Mas nós queremos cura. Mas nós queremos libertação do nosso lar. Filho contra pai. Filhos com os corações cheios de ódio. Irmãos contra irmãos. Pai contra filhos. Filhos que desejam a morte dos pais. Mas nós queremos que Deus faça um milagre e urgente, porque eu tenho orado, porque eu tenho jejuado, porque eu tenho que pagar preço. Deus faz quando Ele quer, quando obedecemos a sua palavra. Foi por isso que Deus salvou a família de Noé, porque ele obedeceu a Deus. E a Bíblia diz que no meio daquela geração perversa, corrupta, tinha uma família que temia Deus, tinha uma família que respeitava Deus, tinha uma família que era íntegra. Os seus filhos temem a Deus, pais? Os seus filhos respeitam a Deus? Olhem para mim, eu estou falando com você. E nós temos, irmãos, que olhar para isso. Porque Deus mata. E Deus não quer saber se é filho de crente, se é filho de pastor, se é filho de presbítero, se é filho de missionário. Ele mata quando os filhos zombam dele. Ele mata o marido que zomba dele. Então nós temos que ter muito cuidado. Nós queremos uma casa no altar do Senhor, mas não queremos tirar o pecado da nossa casa. Como pode haver? Eu digo para você que eu não tenho outra solução de acontecer milagre na nossa casa sem tirar o pecado, sem denunciar o pecado. E tem que haver a denúncia do pecado para que haja cura, para que seja sarado lá. Deus fechou a porta. E no céu, Deus também fechará a porta. Hoje nós estamos avisando, irmãos, estamos vivendo uma era diferente. Você come o que eles ditam, você veste o que eles ditam. Então, vamos despertar que aquilo que Jesus falou já está acontecendo. Mas tem crente vivendo no mundo da lua. Não, é a pandemia. Não, é o governo. Não, está tudo bem. Está tudo normal. Que normal, igreja? Aí desperta para a vida. Que normal. Que normal. Nós temos que colocar a nossa vida realmente no prumo. Nós temos que levar a nossa casa ao temor a Deus, ao respeito a Jesus Cristo. Nós temos que colocar a nossa vida no altar do Senhor, porque a qualquer momento Jesus vai arrebatar os seus. E não pense que está muito longe, não. Está muito mais próximo do que nós imaginamos. Não tem mais tempo para mais nada. Pense somente em Deus, em agradar o coração de Deus, em viver para Deus. Tira a sua mente das coisas deste mundo. Se dedique mais, juntamente com a sua casa, a adorar a Deus, para quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, possa a sua família, toda a sua casa subir, para que não aconteça o que a Bíblia diz: os dois dormindo, um pode ser levado e o outro deixado. E isso está para acontecer, irmãos, o mais rápido possível que você imagina. As coisas já estão acontecendo.
Mas você está pensando ainda em muitas coisas. Não, mas eu ainda vou fazer uma faculdade, mas eu ainda vou casar. A mesma coisa do tempo de Noé. Pensava em comer, pensava em se casar, pensava em ter filhos, pensava em fazer faculdade, pensava em crescer na vida, mas nunca pensava em colocar a sua vida no altar de Deus, e a sua casa, e a sua família. Mas Noé teve um pensamento totalmente diferente daquele povo que estava corrompido. Noé não permitiu a sua casa se perder. Noé não permitiu a sua casa se desviar. Não, eu vou entrar na arca e vocês vão entrar comigo. Mas hoje, até mesmo na casa de crente, sabe o que a gente escuta? A salvação é individual. Se você quiser. Não vemos mais esposas chorando pelos seus maridos. Não vemos mais esposos chorando pela sua casa. O sacerdote intercedendo pela sua casa. Se reunir entre família e dizer: queridos, vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Temos gastado mais tempo nas redes sociais de quem está lendo a Bíblia, de quem está jejuando, de quem está orando. Desperta, igreja. Deus não trabalha com mágica, não. Deus trabalha com arrependimento. Se a sua casa se arrepender, haverá milagre. Mas se a sua casa não se arrepender, não terá milagre nenhum. É atentar para a palavra do Senhor. E o que mais importa é que durante a construção, Noé anunciou o juiz de Deus por cerca de 120 anos. Noé estava dizendo: Deus mandará o dilúvio e vai destruir todos vocês. E hoje nós temos pregado, hoje nós temos anunciado, hoje nós temos combatido o pecado. Mas tem gente brincando ainda com o pecado. Pecado de fornicação, pecado de adultério, pecado de pornografia, pecado de mentira, pecado de inveja. E está assolando a igreja. E tem assolado. Cuidado para não ser igual a Sansão, achar que o Espírito Santo está na sua vida. E há muito tempo que o Espírito Santo já deu tchau. Não devemos brincar com coisa séria. Ou você serve a Deus, ou você bota a sua cara para servir a Deus. Porque tem que haver uma diferença. Tem que haver. A Bíblia diz que tem que haver uma diferença para quem serve a Deus e para quem não serve. Você, como servo do Senhor, não pode se vestir de qualquer jeito. Não pode falar como o mundo fala. Nós somos diferentes em todos os aspectos. Durante 120 anos, Noé falava, mas ninguém escutava Noé. Todos diziam que Noé era doido, estava ficando louco. Ninguém acreditou em Noé. Toda aquela geração pereceu, condenada pelas águas do dilúvio. Vamos ver isso na Bíblia? Por favor, capítulo 7, versículo 21. Olha o que diz: todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram. Aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoavam a terra, e toda a humanidade, tudo que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida, morreu. Mas Deus não é misericordioso? Poderia ter poupado, sim? Tinha inocente no meio desse povo, irmãos? Tinha criança? Tinha. Animais que não tinha nada a ver, sofreram. E sofre. E aqui eu chamo a atenção até dos crentes. Cuidado com a perversidade que você faz com os animais. Porque Deus também tem zelo pelos animais. Tem tanto que mandou Noé botar dentro da arca.
Cuidado com o que você anda fazendo, para depois não estar em cima de uma cama, para depois não estar sofrendo e dizer, por que eu estou fazendo, está acontecendo isso comigo, Deus? Porque Deus examina o coração do homem. Porque Deus sabe o que há no nosso coração, irmãos. Deus sabe o que há no meu coração e no teu coração. Deus sabe quais são as intenções do teu coração. Essa é a verdade. E a porta foi fechada pelo próprio Deus. Não perca tempo. Jesus está voltando. Não deixe a porta do céu se fechar para você. Não deixe. Porque a Bíblia diz que só vai entrar no céu todos aqueles que estiverem arrependidos. Ah, mas espera aí, Senhor. Deixa eu resolver logo o meu problemazinho. Não vai dar tempo. Tem pessoas que querem viver na fornicação e está brincando. E até hoje está na fornicação. Dorme, acorda. Não tem nada não. Jesus, quando voltar, vai dar tempo de eu me arrepender. Será? Quem te garante isso? A Bíblia não garante. A Bíblia diz que Jesus virá como ladrão. Você sabe quando é que o ladrão vai à tua casa? É isso que a Bíblia diz. Não fechar, não piscar de olhos. Então nós temos que realmente entender, irmãos. Ou levamos a nossa vida a sério, ou vamos padecer. Como aconteceu com essa geração. E ainda tem uma advertência de Jesus Cristo. Assim como foi no tempo de Noé, assim como foi em Sodoma e Gomorra, será nessa geração perversa. Está escrito assim ou não? Jesus nos advertiu. Jesus vai voltar. E a sua casa, como é que está? Olhe para mim. Como é que está a sua casa? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Você tem gastado mais tempo com o quê? Com as redes sociais? Irmãos, cuidado. A Bíblia diz que o crente que estiver vazio, igual aquelas 5 virgens loucas, vai ficar. Nós temos que ser as 5 virgens prudentes, cheio de óleo, cheio de santidade, cheio de amor. Não tem que haver no nosso coração nenhuma amargura, nenhum ressentimentozinho, nada que venha nos atrapalhar. Porque Jesus nos chamou para uma vida totalmente de santidade. Terceira lição que eu aprendo com essa família. Fora da arca só existe morte. Todos morreram. Eu não sei quantas pessoas foram mortas no dilúvio. Mas eu fico assustada, meu Deus. Eu fico assim, eu perguntei a Deus, meu Deus, quantas pessoas não tinha naquele tempo? E só se salvaram 8 pessoas. Tenha misericórdia, Deus. Fora da arca só existe morte. Todas as famílias que se negaram a entrar na arca morreram. Somente quem estava na arca estava salvo. Vamos aí. Gênesis 7, 23. Olha o que diz. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra. Tanto homens como os animais grandes, os animais pequenos, que se movia rente ao chão. E as aves do céu foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam aonde? Na arca. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: você precisa colocar a sua vida e a da sua família dentro da arca. Posso ouvir um amém? Eu quero te mostrar outra coisa. Olha, no versículo 18 do capítulo 6, diz assim, ó.
mas com você, Deus disse para Noé, mas com você, Noé, estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com os seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. O que me chamou a atenção aqui é que Deus não fez aliança só com Noé. Deus fez aliança com toda a família de Noé. Isso significa, igreja, que Deus não quer só fazer uma aliança contigo. Ele quer fazer aliança com toda a sua casa. Eu acho que você não entendeu. Parece que você está pensando em outra coisa. Eu vou repetir. Deus não quer só fazer aliança contigo. Deus quer fazer aliança com toda a sua casa. Deus quer fazer aliança com o teu marido. Deus quer fazer aliança com teus filhos. Para quê? Para que Ele proteja. Para que Ele salve toda a família. Fora de Jesus só existe morte. Em todo sentido. Morte espiritual, morte física, morte eterna. Fora de Jesus não há vida. Não há vida. Então, para termos vida, precisamos estar em Jesus Cristo. Deus nos dá a opção: vida ou morte, bênção ou maldição, Jesus ou mundo. O que você quer? Jesus coloca duas coisas: maldição, vida ou morte, bênção ou maldição, Jesus e o mundo. Eu escolho Jesus. Jesus Cristo é a arca da salvação. Só havia um escape para Noé e sua família: a arca. Só existe um escape para essa última geração nossa. E o escape é entregar a sua vida, a sua casa em Jesus Cristo. Se arrepender dos seus pecados e voltar imediatamente aos pés de Cristo. Voltar juntamente com a sua família, os princípios que está sendo esquecido da palavra de Deus. Precisa se colocar dentro da nossa casa. Não só uma Bíblia aberta, mas uma Bíblia que se obedeça. Deve se colocar na nossa casa um culto doméstico, o padrão de Deus, os princípios da palavra do Senhor, e que sejam obedecidos. Aí sim, a nossa família terá um escape, assim como teve a família de Noé. Jesus é a arca da salvação para a sua vida nesta noite, para a sua família. E eu concluo dizendo: Noé e a sua família, a arca foi a segurança, o suprimento e a salvação. Jesus é tudo isso e muito mais para todos aqueles que obedecem a Ele. Jesus disse: eu sou o caminho para a salvação. Disse Jesus: eu sou a porta. Se alguém quer entrar por mim, salvar-se-á. Amém? É essa postura que temos que tomar. Se queremos a nossa casa salva, precisamos entrar na arca, que é Jesus. Se coloque em pé.